eu criei um método que gosto de chamar de SVO. O que é SVO? É sujeito, verbo, objeto. São elementos sintáticos do predicado verbal, com o verbo no transitivo, dizendo mais especificamente. Eu descobri o seguinte, que os três elementos do predicado verbal, com o verbo no transitivo, do verbo transitivo, o sujeito, verbo e objeto, a gente faz uma chavezinha que faz com que a gente adentre a sintaxe. A gente cria um instrumento para adentrar a sintaxe, para não ficar perdido na sintaxe. Então, ele parte do seguinte pressuposto: tudo que é escrito passa por esses três elementos, SVO, sujeito, verbo, objeto, e passa por três estruturas: duas do predicado verbal e uma do predicado nominal. As duas do predicado verbal, reavivando na mente de vocês que já estudaram o segundo grau, é a estrutura do predicado com verbo transitivo e com verbo intransitivo. São duas estruturas. E a do predicado nominal é aquela estrutura que tem sujeito, verbo de ligação e predicativo. Então, como funciona essa chave? Se você faz a checagem com essa chave dos elementos e procura esses elementos na oração e eles estão presentes, você está num transitivo direto. Você está no transitivo, no verbo transitivo, desculpe. Você está no verbo transitivo, num predicado verbal com verbo transitivo. Se você não encontra o objeto, eu vou mostrar para vocês com calma. Você está no transitivo, num predicado verbal com verbo intransitivo. Se você não encontra um verbo de ação, encontra um verbo que a gente vai listar eles, né? Relacionar eles, que são os verbos de ligação. Se você encontra um verbo de ligação no lugar do verbo, você imediatamente está no predicado nominal. Você não está naquela estrutura que é do predicado verbal. Então o SVO ele se transforma dentro do predicado nominal. Então vamos ver como ficaria, né? Predicado verbal com verbo transitivo. Letícia ganhou um gatinho. Letícia ganhou um gatinho. O verbo está no meio, né? Se você faz a pergunta para o lado esquerdo, quem ganhou, né? Coloca o quem no lado esquerdo, o pronome interrogativo está no lado esquerdo, você tem o sujeito. Quem ganhou? Letícia. Então, S, Letícia. Ganhou, sempre o verbo vai estar no meio, em uma formulação direta. Em uma formulação direta, o verbo estará no meio. Existem inversões, mas as inversões são muito características do século XIX, século XVIII. No século XX em diante a gente já usa menos inversões, cada vez mais, e no português contemporâneo o verbo vai estar na maioria das vezes no meio. Então no meio se faz a pergunta para o lado esquerdo enquanto sujeito, se faz a pergunta para o lado direito, ganhou o que? Então as duas perguntas do predicado verbal é o que e quem. O que e quem. Então você sabe que você está no predicado verbal porque o verbo geralmente é um verbo de ação, e você faz a pergunta o que e quem, para encontrar sujeito e para encontrar objeto. Então, objeto, um gatinho, ganhou o que? Um gatinho. Objeto, um gatinho. Agora, no verbo intransitivo, o que acontece no verbo intransitivo? Isabel viajou. O sentido está completo, né? O sentido se completa no verbo, ele não precisa de mais nada. Além de informações sobre as circunstâncias. Viajou para onde? Esse para onde, por exemplo, Isabel viajou para França. Todo mundo quer ir para a França. E para os Estados Unidos, para Nova York.
Isabel viajou para a França. Esse para a França é uma locução adverbial de lugar, certo? Então, o terceiro elemento que aparece, por isso que o SVO é importante, que são 3 elementos, né? Então, os 3 elementos, o terceiro elemento que aparece no verbo intransitivo, ele é geralmente ele é de valor adverbial. Geralmente ele tem um valor adverbial. Então, Isabel viajou. Quem viajou? Pergunta para o lado esquerdo, né? Quem viajou? Isabel. Viajou o que ou quem? Não tem resposta. Agora, se perguntar viajou para onde? Viajou como? Tudo isso são circunstâncias, né? É a circunstância da ação. Circunstância da ação é expresso por advérbio. Então, o terceiro elemento sempre vai ser um advérbio. O terceiro elemento sempre vai ser um advérbio. Então, viajou para a França é locução adverbial e adjunto adverbial. Certo? Locução adverbial e adjunto adverbial. O predicado nominal. O predicado nominal liga o verbo, está no meio, ele liga um sujeito às suas características ou qualidades, à sua condição ou ao seu estado. Então, estado físico, estado de espírito, condição, por exemplo, João é pobre, é uma condição financeira. João está contente. João está contente é o estado de espírito. João está preso. É uma condição física, né? João está com frio. É um estado físico, né? João está com medo. É um estado de espírito. Então, qualidade, condição e estado são expressos pelo predicativo. Então, esse terceiro elemento, ele é predicativo. Então, como é que funciona a chave SVO? Quando você encontra o SVO, você está num transitivo, no predicado verbal com verbo transitivo. Quando você não encontra o O, não encontra o objeto, você está num predicado verbal com verbo intransitivo. Quando você encontra um verbo que é de ligação e você encontra uma palavra que expressa qualidade, estado ou condição, esse terceiro elemento não é O, é predicativo. O verbo se torna verbo de ligação e o terceiro elemento, em vez de objeto, se torna predicativo. Então existe uma transformação grande no predicado nominal. Você nota logo quando você procura. Se você fizer a pergunta para o verbo era o que, quem era, você encontra Rafael. Quem era, você encontra Rafael. Mas quando você pergunta era o que, magro, parece que faz sentido, né? Mas a pergunta clássica do predicado nominal é o como. Rafael era como magro. Então você vê que existe uma modificação total de sentido, de estrutura, de tudo. Você sai do predicado verbal e você sabe que você aportou no predicado nominal. É assim que a chave funciona. Não existe mais do que 3 elementos para você focar. O seu foco deve estar em 3 elementos e o seu foco deve estar nas 3 estruturas. Uma regra de 3, vamos dizer assim, do português. Por quê? Porque além dos 3 elementos, você vai ter os adjuntos, como eu já disse, adjunto nominal, adjunto adverbial, e o complemento nominal. Mas o complemento nominal aparece muito esporadicamente. Muito esporadicamente. Então, os 3 elementos constantes, básicos, basilares, são SVO, que eu chamo de termos integrantes da oração.